Ignition sequence start. Olá para você que está em casa, na empresa, assistindo o Finamente. Toma cuidado com o patrão, toma nada. Se ele passar, ele vai adorar e vai assistir também. Nós estamos gravando mais um Finamente especial hoje. Especial acessibilidade e inclusão. Agora fala pra gente, Finacinho. Se quiser assistir o Finamente, as pessoas vão aonde? E não se esqueça, a melhor combinação de boi na gravatinha e... Suspensório. Quer bombar sua mente? Quer afinar sua mente? Finalmente, é só entrar nas nossas redes sociais, no YouTube da Colégio Faculdade Finace, ou acessar, quer conhecer todos os nossos incríveis cursos. Inclusive, eles estão tramando cursos aqui novos, eu já escutei nos bastidores, né? Os bastidores. www.finace.com.br. Aqui nós estamos entrevistando o Rodrigo Rosso, que é um dos tramadores dos bastidores, e nós estamos falando com ele hoje, uma pessoa fantástica, quase 30 anos de mercado, atuando no segmento da pessoa com deficiência e da diversidade assistiva, através da revista Reação, Sistema Reação de comunicação dirigido às pessoas com deficiência e diversidade assistiva, familiares e profissionais do setor. Foi ex-presidente da Abridef. A Abridef é a Associação Brasileira da Indústria e Comércio de Serviços de Tecnologia Assistiva para Pessoas com Deficiência. Criador da Reatec, uma das maiores feiras do segmento, organizador e promotor atualmente da Mobility Show, exposição de automóveis, produtos e equipamentos para PCD. Caramba, respirou? Só isso? Uau! Respirou? Só isso? É muita coisa, não, o cara... Respirou, não? 30 anos, Rodrigo, mas fala uma coisa, as pessoas que não estão nos atendendo. PCD, portador de deficiência, pessoa com deficiência... Necessidade especial. Necessidade especial. Como é que é isso, Rodrigo? Explica pra gente. Vamos lá, pessoal. Para você se dirigir a uma pessoa com deficiência, a forma correta é pessoa com deficiência mesmo. Tá? Isso aí é a forma correta, filho, assim. Pessoa com necessidade especial, portador de deficiência, deficiente, tá tudo errado. Não é assim que você se dirige a uma pessoa com deficiência. A forma correta é pessoa com deficiência. Então, a pessoa pode ser uma pessoa com deficiência auditiva, uma pessoa com deficiência intelectual ou mental, pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência física ou pessoa com deficiência múltipla. Surdo e mudo tá errado? Surdo e mudo tá errado, pelo amor de Deus. É isso aí, surdo e mudo tá errado. Pelo seguinte, a pessoa é muda porque ela nunca ouviu. Então, por isso que ela é muda. Ela não é muda porque ela não tem corda vocal, alguma coisa assim. Isso é um grande preconceito no mercado, aliás. Até acontece por algum, por algum incidente da vida. Mas a pessoa que nasce surda, ela é muda porque ela nunca ouviu falar. Então, por isso que as pessoas falam, surdo-mudo. Não existe surdo-mudo, existe o surdo. Né? O surdo-mudo não. E você tem um exemplo aí do Phil Collins. Ele abandona a música porque ele não tem o retorno das caixas acústicas. Então ele não sabe se está desafinando, ele não escuta o que ele está cantando. Caramba, eu não sabia que o Phil Collins parou. Sim, ele parou. E o surdo é exatamente isso. Tanto é que você vê surdo emitindo às vezes os grunhidos, que a gente fala que é grunhido. Não, ele está falando. Porque ele não tem o retorno do que ele está falando. Ele não ouviu ninguém falar, então ele não sabe. Ele não sabe. Então, para ele está emitindo sons. Pessoa com deficiência. É pessoas com deficiência. E não está errado você falar surdo. E nem cego. Surdo. E nem cego. Cego está certo também. Não, mas eles são pessoas com deficiência auditiva e pessoas com deficiência visual. Mas está certo falar cego e está certo falar surdo. Surdo-mudo está errado. Nossa, agora me fala uma coisa, Rodrigo, você estava dizendo para nós com relação à Reatec, conta um pouquinho dessa história da revista Reação, hoje a única revista no segmento, depois Reatec, depois Mobility, conta esse seu desenvolvimento. E tal, então. Me falaram que você já criou Caprino, essas coisas também, como é que foi? Caprino, ovino. Saiu da fazenda e veio para a revista? Como é que funciona isso? Mais ou menos isso. Meu negócio antes da revista Reação, antes de entrar nesse mercado há 28, quase 30 anos atrás, meu negócio era agropecuária. Tive no sítio dele lá, não é mentira. Era agronegócio. E na época eu fazia 12 títulos de revistas de pecuária. Só que eu era uma agência de propaganda também. Agência de propaganda, assessoria de imprensa e editora. E uma empresa que resolveu fazer a primeira feira nesse segmento, chamado REA, em 1997, me procurou em 95, 96, bateu na minha porta da minha empresa como agência, me achou na Páginas Amarelas perguntando se eu faria campanha da feira dele.
E eu falei, lógico, quem vende boi, vende pote de margarina, vende pessoa com deficiência também. E eu fiz a campanha da feira dele e fui me envolvendo nesse mercado. E fui vendo que o mercado da pessoa com deficiência é um mercado gigantesco. São 40, na época não, né? Na época os números eram menores, mas são 46 milhões de pessoas com deficiência. Sim, 46 no milhões. Brasil, 42% de classe AB, 44% de classe C e 14% de IE. Vocês fizeram uma pesquisa Fizeram sobre uma isso, pesquisa né? em 2008, né? Ou seja, a maioria tem dinheiro. A maioria, classe A, B e C, tem condição financeira. Por isso que vende-se muito carro com isenção, por isso que existem cadeiras de roda caríssima. Existe, óbvio, um percentual imenso de pessoas com deficiência de baixa renda, que é esses 14% de classe D e E. E é esses que aparecem, Rodolfo. Esses que vão lá num programa de televisão pedir uma cadeira de rodas, esses que estão no farol vendendo bala. Então é esse que a gente tem na mente. Então existe um preconceito muito grande, um tabu muito grande entre as pessoas, entre nós, entre todos os brasileiros, que pessoa com deficiência é uma pessoa pobre. E isso é alimentado pelo governo também, né? Os governantes acreditam que pessoas com deficiência são pessoas que precisam de assistencialismo e tratam, no geral, a pessoa com deficiência com assistencialismo. E está errado, a pessoa com deficiência não precisa de assistencialismo, ela precisa de oportunidade para mostrar o seu potencial. E você descobriu isso, né, Rodrigo? É isso aí. Você criou uma associação de fabricantes de Isso. produtos, criou uma revista, criou um evento. Aí nasceu a revista lá em 1997 dentro de uma feira para esse segmento. E nessa feira a gente lançou a revista como se fosse um catálogo. Uma pessoa lá queria assinar a revista, me insistiu comigo, um cadeirante, e eu acabei para cumprir. Mas conta quem foi esse cadeirante. Vamos lá. Eu tava lá num corredor, ele falou, você que fez a revista? Eu falei, foi. A revista já tinha até esgotado. Em 3 dias acabaram 15 mil revistas. E era minúscula, né? Era minúsculo, era bem fininha, tal, porque era o catálogo, na Era o verdade, catálogo daquela feira. A gente fez em formato de revista, porque já era minha expertise fazer revista. E para enganar um pouco, né? Porque não dava para fazer um catálogo de 4 páginas, 5 páginas, 6. Então eu fiz uma revista com matérias, capa, tal. Dei o nome na época de Revista Nacional de Reabilitação, até porque reabilitação era um termo que se usava na época. Se fosse hoje, ela se chamaria inclusão e não mais reabilitação. Porque hoje o termo usado é inclusão e não mais reabilitação. Enfim, e nasceu a Revista Nacional de Reabilitação, que eu escrevi reação propositadamente e com um adendo para dar a palavra habilite. Então ficou reabilitação. Depois caiu o habilite, ficou Revista Reação, foi modernizando e tal. Aí esse cara tirou do bolso dele, um cadeirante chegou para mim, você que fez a revista? Eu falei, foi. Ele tirou R$100 do bolso do bolso da camisa e colocou no bolso da minha calça. Eu do lado dele com 1,90 m, ele enfiou R$100 no meu bolso e saiu rodando com a cadeira. Você é seu assinante número 1, foi. E esse cara é meu assinante número 1 até hoje. Klaus Baumgart. Da família Baumgart. A feira foi no Center Norte, no Complexo Center Norte. O Klaus, inclusive, olha que detalhe interessante. O Klaus é Ele desenhou os 2 shoppings do Center Norte. O Center Norte e o Lar Center. E você repara, o Center Norte é totalmente plano e o Lar Center, que são 2 andares, não tem escada rolante, tem rampa. Exatamente. São rampas rolantes. E o interessante, ele desenhou tudo isso antes de se tornar uma pessoa com deficiência. Não tem escada rolante, é rampa rolante. É rampa rolante. E ele fez tudo isso antes de se tornar uma pessoa com deficiência. Totalmente acessível. E o Klaus Baumgart, a gente tem a honra dele ser o nosso assinante número 00001 até hoje, porque a revista não ia para a banca, não vai até hoje para a banca de jornal. Na época ela era uma revista que era só venda de assinatura, hoje com o advento do digital, eu nem vendo mais assinatura. E ele faz questão de ligar lá e ele e mais uma turma. Agora, Rodrigo, faz questão de assinar a revista. Você tem que parar, Rodrigo, você tem que parar, porque Finacinho está olhando o canal de comunicação da rede, dos alunos, da comunidade, fazendo pergunta. E não são poucas. Vai lá, mete uma pergunta aí, passa uma pergunta pro meu amigo. É selecionar a pergunta. E se você tem alguma dúvida, acesse nossos canais, acesse nossas redes sociais. Qual canal? Fala, pessoal. Pelas próprias redes sociais, você pode estar dando dicas de palestras que vocês querem assistir aqui. Ou também na www.inace.com.br. Entra lá no Fale Conosco, entra ali com alguma dúvida. Eu e o professor Duda, a gente já vai rastreando os alunos aí, a gente vai buscando. E tem a dúvida do aluno do Matheus, que ele está falando sobre a questão de acessibilidade, a questão da cota que as empresas têm
para as pessoas portadores de deficiência. Não, pessoas com deficiência. Eu vou aprender. Eu vou Uma aprender. dica pro Finacinho, para você que está assistindo, você não vai esquecer mais. A deficiência não é como essa A gente combinou, tá, esse óculos, essa caneca, que eu porto ela. Eu posso trazer da minha casa, porto isso e deixo aqui. Ou eu posso esquecer na minha casa e vir sem ela. Né? Então, aí eu estaria portando a deficiência. Eu não deixo a deficiência em casa. Então, você não porta, você tem. Então, é uma pessoa com deficiência. A mesma coisa, pessoas com necessidades especiais. Se você tiver diabetes, precisar tomar um café com um adoçante, por exemplo, você tem uma necessidade especial. Você precisa usar adoçante. Então, a deficiência não é uma necessidade especial, ela é uma condição. A pessoa tem a deficiência, então ela é pessoa com deficiência, essa é a forma correta. Isso, mas vamos lá, qual a pergunta? Como que funciona essa questão das cotas, das empresas? Empresas acima de 100 funcionários, elas são obrigadas a ter de 2 a 5% das vagas preenchidas por pessoas com deficiência. Acima de 100. Acima de 100 funcionários. Até 100 você não tem essa obrigação. Acima de 100 você tem percentuais, né? Vai de 100 a 101, de 100 a 100, 101 a 200, 201 e vai indo, é de 2 a 5%. Até chegar a 1.000, acima aí de 5%. 1.000, acima de 1.000 funcionários, você tem que ter 5% do seu efetivo com pessoas com deficiência. E como funciona? A pessoa tem que ter um laudo na mão? Isso. Ela se cadastra por uma via? Eu sei que a maioria das empresas hoje, você tem um espaço específico para colocar, acho que um código, isso, né? O Trabalho Conosco, tem lá o Trabalho Conosco, né? E tem o Trabalho Conosco PCD. Toda empresa tem isso no seu site. Você pode procurar que hoje tem. Empresas grandes têm, acima de 100 funcionários sempre tem. Mas existem agências de colocação profissional também que colocam as pessoas com deficiência no mercado. Só que hoje, gente, se você olhar a sua rede social, o que mais tem é vaga de emprego para pessoa com deficiência. Em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, o que mais tem é vaga para pessoa com deficiência. Pelo seguinte, falta muita formação, né, para esse profissional. E hoje em dia, graças a Deus, as empresas perderam aquele negócio que era no começo de ser aquele subemprego, né? A pessoa com deficiência era o porteiro, era atendia telemarketing. Ele não tinha um plano de carreira dentro da empresa. Ele não era, por exemplo, você não via diretores de empresa, a não ser que a empresa fosse dele ou tivesse se tornado uma pessoa com deficiência depois, por um acidente, alguma coisa, essa pessoa, num cargo executivo, ser uma pessoa com deficiência. Hoje você vê, né? Então, hoje existem pessoas com deficiência muito capacitadas, fazem faculdade. Aqui, com certeza, na Finassi deve ter pessoas com deficiência cursando. E as pessoas têm uma formação muito melhor hoje em dia. Então, uma pessoa com deficiência hoje, no mercado de trabalho, se você quiser trabalhar e é pessoa com deficiência, não te falta emprego. Isso aí. E fala uma coisa, Finacinho, aqui na Finassi você tem acessibilidade, eu nunca vi, rodei o prédio todo, nunca vi salas tão com acessibilidade, rampas, elevadores. Verdade. Você tem tudo aqui, banheiros totalmente adaptados. Mas infelizmente não é uma realidade de muitas escolas. Não é uma aí, realidade, não é uma realidade. Essa questão, tem alguma lei, alguma norma específica? Sim, Existe. A norma específica, até você que é aluno, que está assistindo a gente aqui, existe uma norma da BNT chamada NBR 9050. Tá? É a norma de acessibilidade. A NBR 9050 é a única norma da BNT que é gratuita. Não só 9050, todas as normas de acessibilidade da BNT são gratuitas. Né? Então isso é lei. A BNT não cobra. Para as outras normas, são todas cobradas se você quiser pesquisar. A de acessibilidade não. Então se você tiver alguma dúvida, até na sua casa, quiser fazer uma rampa num comércio, na sua casa mesmo, uma largura de porta, um banheiro adaptado para alguém que ficou com deficiência ou com deficiência temporária na sua família, é só digitar no Google NBR 9050. E outra coisa, depois você montou uma associação. Então, aí da revista nasceu a Reatec primeiro. Reatec. A Reatec que chegou a ser a terceira maior feira do mundo para pessoa com deficiência, perdendo só para a Alemanha e Estados Unidos. A gente tinha 240 expositores, 45 mil pessoas visitando, era gigantesca. Você não conseguia conhecer a Reatec num dia só. Ela era muito grande mesmo, chegou a ser muito grande. Nasceu pequeno e foi crescendo tal, e ficou muito grande. E eu fundei a Reatec junto com o dono da CIPA, né? Da feira, né? E o Grupo CIPA se uniu a mim, a gente virou sócio na feira e fez a feira. E fizemos isso durante 12 anos. Só que nesse meio tempo a gente sentia do mercado, eu fazendo a revista e a feira e tal, você começava a sentir que era um mercado muito desorganizado. Você não tinha uma associação que representasse. Existe muita associação, a PAI, a ACD, a própria Fundação Selma, enfim, existiam associações de pessoas com deficiência, mas não existia nada profissionalizado no setor.
E toda feira que você faz, você tem, por exemplo, a FIPAM, que é uma feira de panificação. Você tem a feira de supermercado. Tem sempre uma associação por trás. Sempre tem uma associação por trás. E a feira a gente fazia sem associação nenhuma por trás. Então, já que não se montava isso, eu resolvi fundar a Abridef. Nasceu dentro de uma das Reatecs, a Abridef, que era a Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva para Pessoa com Deficiência. Então era fabricante de carro, adaptação de carro, cadeira de roda, muleta, bengala, tudo que você imagina, aparelho auditivo, tudo que tem a ver com comércio e serviço. As lojas que revendem esses produtos, prótese, órtese. Então tudo isso entrava na Abridef, entra na Abridef, né, com os fabricantes. A Abridef, eu fui presidente durante 10 anos, 11 anos, e durante a pandemia a Abridef se congelou. Então eu não sou um ex-presidente congelado, porque a Abridef, durante a pandemia a gente desativou a Abridef e ela está desativada, e quando desativou eu ainda era presidente. Mas o mercado aquecido. O mercado aquecido, o mercado mudou muito. O Brasil antes importava tudo. Então, quando eu comecei nesse segmento, você tinha uma ou duas fabriquetas de cadeira de roda, assim, com uma qualidade muito, muito baixa. Hoje não, o mercado foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje o Brasil exporta tecnologia nessa área, exporta cadeiras de roda. Hoje temos grandes fabricantes de cadeiras de roda, de cadeiras de rodas motorizadas, de próteses. A gente tem tudo fabricando aqui hoje. Tem importado? Tem, mas o Brasil não perde muito em nada, não. Tem muita coisa fabricada aqui, adaptação de carro, fabricada aqui no Brasil, de muito boa qualidade. Maravilha. E agora, momento financinho. E qualidade boa mesmo. Boa. Né? Ó, não precisa nem falar de qualidade, porque eu nunca vi uma revista tão bem acabada. E praticamente e com a pessoas tão lindas. Olha aqui, ó, que eu tô Olha vendo aqui, só. ó. Dá um zoom aqui, gente. Olha só. Quem é essa pessoa aqui, ó? Dá um zoom aqui. Quem é ó. essa pessoa? Essa pessoa. Ó. Professor Duda. Professor Duda escreve para nossa revista também. Ah, ele escreve? Tá famosinho, hein? Professor Duda tem outros meios de ganhar um pouquinho. Como é que faz pra pessoa assinar essa revista? Então, a revista hoje, ela não vende mais assinatura pelo seguinte: hoje você entra na internet, digita Revista Reação, você lê a revista em PDF, lá tá liberado. Inclusive todas. Todas, né? Então, muitas Revista editoras. Reação, Revista Reação. Então você pode @Revista Reação ou então revistareação.com.br, você tem o acesso à revista, portal de notícias, enfim, tem tudo da revista. Rodrigo, você não boletim. para, né? De segunda a segunda você está fazendo coisas. De segunda a sexta a gente tem o boletim diário de notícias, né? Da TV Reação, que também faz parte do sistema Reação de Comunicação. Então é revista impressa, revista digital, TV Reação, portal de notícias, disparo de e-mails, disparos de WhatsApp. Vendeu a Reatec, agora está com a Mobility? Então, e tem também a rede social nossa, que é o @Revista Reação. Aí nesse meio tempo, em 2012 eu vendi a Reatec. A Reatec nasceu em 2002, foi a primeira. Em 2012 eu vendi a minha parte da feira para o meu sócio. E fiquei proibido de fazer feira por contrato 2 anos. durante 3 anos. 3 anos. Aí nesse meio tempo a Reatec ela foi diminuindo o volume de expositores e visitantes e tal. E aí o próprio mercado me pediu para que fizesse uma outra feira. Os próprios expositores mesmo falaram: pô, Rodrigo, faz uma outra feira, a Reatec tá perdendo, tal, monta uma outra aí, tal, com o seu jeito, uma feira. Eu falei: pô, não quero montar uma feira concorrente da Reatec. Aí eu montei uma feira para esse segmento, mas mais voltada para mobilidade, automóveis, cadeira motorizada, triciclos, scooters e tal. Mas o segmento começou a migrar. Então hoje eu tenho, não que eu fui atrás, mas muitos expositores que eram da Reatec hoje estão expondo na Mobility Show. Pra você ter uma noção, em 2019, a última feira antes da pandemia, da Mobility Show, nós tínhamos 21 marcas de automóveis. 21 montadoras. 21? Rodolfo lembra? 21. E você entrou pesado nessa onda da isenção veicular, né? A isenção. Para pessoas com deficiência. É que o mercado de pessoa com deficiência ele é movido pelo carro. Ele é movido por automóvel. Até antes da pandemia, a indústria automobilística, 10 a 15% da produção nacional da indústria automobilística. Presta atenção, Financinho, 10 a 15%. Tô anotando aqui. Teve montadoras que vieram exclusivamente nesse segmento. Não foi exclusivo, mas se estruturou nesse segmento. Porque de 10 a 15% da produção de algumas montadoras no Brasil era para vender carro para pessoa com E deficiência. uma venda interessante, planejada, garantida, tudo certinho. É uma venda direta, né? Direta. Uma venda direta da fábrica. A pessoa com deficiência, ela compra carros com faturamento direto de fábrica. E com isenção que na época, antes da pandemia, Estadual, federal. dava isenção dá ainda, né? Mas só que hoje muito menos. Mas dava na época, antes da pandemia, isenção de IPI, IOF, ICMS e IPVA. Então, no frigir dos ovos, o carro saía quase 30% mais barato para uma pessoa com deficiência. E isso acabou que foi atraindo muita gente para esse mercado. E muita gente foi atrás do seu direito. Então, antigamente era só o cadeirante que comprava carro.
É só ele que sabia. Aí com a pessoa com artrose no joelho. Hoje você tem um problema de joelho, coluna, quadril, artrite, artrose, osteoporose, qualquer coisa hoje que te dá uma mobilidade reduzida. Te dar uma mobilidade. Não é doença, tá, gente? O pessoal fala, mas quais doenças têm o direito à isenção? Nenhuma doença tem. Nenhuma doença. Nenhuma doença. Você tem que ter mobilidade reduzida para ter direito à isenção. Exatamente. Então, por exemplo, câncer dá isenção? O câncer não. Mas se você tiver câncer de próstata, câncer de mama e por isso você perdeu mobilidade em algum dos membros, aí você tem isenção. Né? Então é isso aí. E esse mercado cresceu demais de automóvel. Só que durante a pandemia, tudo parou, o mercado automobilístico parou também. E durante a pandemia, o que aconteceu? As isenções foram sendo perdidas. Né? O governo foi tirando as isenções. Hoje, antigamente você comprava um carro com isenção de IPI de qualquer valor. A isenção de IPI não tinha teto de limite. Você podia comprar uma Ferrari com isenção de imposto, de IPI. Hoje não mais. Hoje você pode comprar um carro até R$200 mil com isenção de IPI. Um carro até R$120 mil com isenção de ICMS, porém, isenção total só até 70 mil. Depois de 70 mil até 120, a pessoa paga o ICMS proporcional. E o IPVA, nós tivemos um governador em São Paulo que fez uma lambança com o IPVA da pessoa com deficiência que não se corrigiu até hoje. Né? Então entra governo, muda governo e a gente não consegue corrigir essa questão do IPVA. E muitas pessoas em São Paulo perderam o direito da isenção de IPVA, mesmo sendo pessoas com deficiência. Nossa. Agora me fala uma coisa, sua última cartada nisso agora, você está entrando na área da educação, está planejando alguma coisa? Conta um pouquinho com a Finassi. O Instituto Humanos, né? Eu recebi o convite do Instituto Humanos aí para a gente desenvolver, pensar em algumas coisas diferentes em termos de educação para esse segmento. Como eu falei, alunos, né, que estão assistindo a gente, o mercado da pessoa com deficiência é um mercado fantástico e tem uma necessidade muito grande de profissionais de todas as áreas para atuar nesse mercado. Então você que está estudando aqui na Finassi, você que está fazendo faculdade em qualquer outro lugar, se especialize no seu ramo em pessoas com deficiência. Pode ser em qualquer ramo, pesquisa, vai atrás. Você vai descobrir que é um mercado fantástico e um mercado cru. Até hoje, viu, Financinho? Eu tinha vontade de fazer Libras. Libras, por exemplo, se você é um intérprete de Libras hoje, o cara cobra o que quer. O cara não falta trabalho para um E uma coisa, intérprete o técnico de Libras especializado, por exemplo, em biomedicina, não falta trabalho para ele. Até para se comunicar com o paciente. Exatamente. Não, exatamente. E para o paciente poder passar também, às vezes, poder passar para o médico o que ele tem, o que ele sente, né? Só que tem que tomar cuidado. Nem todo curso de Libras você vai aprender Libras. Exatamente. Né? Você não aprende Libras num cursinho de 3, 4 meses. Para você aprender Libras mesmo, de fato, é quase uma faculdade. São no mínimo 4 anos. E uma coisa, 4 anos. Porque Libras não são só as letras na mão. Não. São sinais específicos, a expressão facial e sinais específicos para determinadas situações. Então não é simplesmente você escrever caneca, né, com a mão. Não. Existe um sinal para caneca. Existe um sinal para o professor Duda, para o Rodrigo, para o Finacinho, que podem ser criados pela própria comunidade surda. Professor Duda, como é que é? A gravatinha. É a gravatinha. Assim, ó. Assim. Né? Já faz o desenho da gravatinha. Faz o desenho da gravatinha borboleta. O meu eu nunca deixei dar sinal, sabia? Os caras fizeram assim, careca e gordo. O seu é assim, não. Os caras falam assim, careca e gordo, eu vou ficar bravo. Então eu não deixo dar sinal. Deixa eu ver uma coisa, mas vocês estão pensando em trazer o Romeu Sasaki, falecido? Conta um pouquinho desse. O Romeu Sasaki é o grande nome da pessoa com deficiência no Brasil. É um ícone. Ele trabalhou mais de 62 anos da sua vida dedicados à pessoa com deficiência. Era um japonês, não precisa nem falar, Romeu Sasaki, mas ele nasceu em Campo Grande, aqui no Mato Grosso, veio muito cedo para cá, e desde que ele começou a trabalhar, com 20 anos de idade, ele já se dedicou a isso e ele foi entrando, era um estudioso muito grande, um pesquisador fantástico, e o professor Romeu Sasaki virou a grande referência desse segmento. E ele foi juntando, nesses 60 anos, um acervo fantástico. Tudo que você pode imaginar sobre inclusão, educação, acessibilidade, tudo que você pode imaginar, o Romeu Sasaki tem esse acervo e tem o nascimento de tudo isso no Brasil, a evolução do mercado. Ele foi responsável por muitas nomenclaturas. Nomenclaturas. O Romeu Sasaki, mesmo que você não estude nada ligado à inclusão e reabilitação e acessibilidade na sua faculdade, tem muitas pastas que usam artigos do Romeu, livros do Romeu, para algumas pastas na faculdade, para algumas matérias. Então muita gente conhece no mundo acadêmico o Romeu Sasaki e respeita demais o Romeu pela figura que ele foi e tudo que ele representou nesse segmento. E a Finassi, me parece que vai trazer isso. Então, opa, novidade? Novidade. Ei, o homem tá on, hein? O homem tá trazendo novidade. O Instituto Humanos está vendo com a família, né, do Romeu Sasaki, de estar trazendo para a Finassi todo o acervo do Romeu.
Esse acervo é um acervo tanto escrito, tem coisas, eu tive acesso a esse acervo, tem coisas escritas em papel de pão a lápis. Tem desenhos de cadeiras, de próteses, tudo, feitas em papel de pão a lápis. Estudos, pesquisas que ele fez, escrito em folha de papel almaço, com caneta Bic. Assim, ele tem uma parte digital, que é de um tempo para cá, mas tem muita coisa em fita cassete, de videocassete, tem muita coisa em CD, em DVD e muitos livros. Muitos. E outra coisa, pode tem que catalogar tudo isso. Pode não parecer importante, mas hoje com o ESG na empresa, você tem que estar trabalhando o social. E para isso tem que entender o que isso representa. Exato, porque o social, gente, a diversidade não é só o gay, não é só o preto, não é só o idoso. A diversidade tem também a pessoa com deficiência. Exatamente. Não é só o LGBTQIA+, o preto, o idoso, não. Tem a pessoa com deficiência, ela faz parte da diversidade. E se a sua empresa quiser estar no SG, aonde ela vai poder contatar próximo semestre aqui na Finassi? www.inace.com.br. Vem aí, fale conosco, marca aqui uma reunião, porque você vê que a faculdade está a faculdade está ligada. Parabéns à faculdade, parabéns ao nosso incrível, digníssimo professor Carlos de Fázio. Eu quero mandar um abraço para ele, não estou puxando o saco não, viu, Dudu? Não mesmo? Não, é sei. uma pessoa incrível, uma pessoa só um pouquinho, visionária, é uma pessoa finalmente... Agora, Rodrigo, pela sua participação, você vai receber um maravilhoso certificado. A edição. Que honra. Certificado de participação. Olha só, que bacana. Nossa canequinha. E a nossa canequinha exclusiva. de presente. Olha aí, você já vai entrar pode pra minha levar. coleção de canecas. Vai entrar na coleção de caneca. Obrigado a vocês. Rodrigo, conta comigo. Rodrigo, queremos te agradecer por essa entrevista Eu maravilhosa. agradeço vocês pelo espaço. E muito bacana, olha que lindo. Vou Bacana. guardar pra Pôr em cima da lareira Dá lá. pra pôr em vai pra cima parede, da hein? lareira. Na casa de Campos do Jordão, lá Muito em cima legal. da lareira. Agora vem um momento importante, Rodrigo. Mas antes de você apontar Todo mundo um tem um momento sonho, não importante, tem? eu quero passar para você vai usar. Ô, Finacinho, eu ouvi dizer que todo mundo tem um sonho. Todo mundo tem um sonho. Qual que é o seu sonho? Qual que é O meu sonho, aquele que vende na padaria. Aquele que vende na padaria com cremezinho. É esse sonho. Esse é o meu sonho. Não. Já estamos realizando. né? Estamos realizando o sonho. Qual o Meu seu sonho no gente. segmento, Rodrigo? Meu sonho no segmento é uma coisa tão Olha o boba. babador, olha o babador. Olha que professor bonitinho. Dudu Zano. Meu sonho nesse segmento é uma coisa simples. A gente que é da antiga, a gente já viu muitas campanhas em televisão, em rádio sobre coma manteiga, beba leite. Não tinha essas campanhas? Que o governo fazia. Meu sonho é ver uma campanha dessa voltada à pessoa com deficiência. Como respeitar a pessoa com deficiência. Como você respeitar uma vaga de supermercado, uma vaga ali reservada para pessoa com deficiência. Como você respeitar uma fila. Como você reconhecer, por exemplo... Empatia. Como você dá voz e vez, por exemplo, para uma pessoa autista na fila do supermercado. Por que às vezes tem lá, ele tem a preferência dele, mas se a mãe for passar com um autista numa fila preferencial, ela vai receber xingamentos de outras E pessoas. isso é verdade. Porque é uma pessoa que tem deficiência e não é aparente. Hoje existem os colares, né? O colar do girassol e o colar do quebra-cabeça. Exato. Para as pessoas que têm deficiência não aparente. Por exemplo, aquele que usa uma prótese, está com calça comprida. Ele tem uma prótese de perna, por exemplo. Está numa fila da lotérica ali. Ele vai ter preferência. Só que se ele for passar ali, vão achar que eles estão furando fila. Então hoje criaram, né, essa questão dos colares para uma fita, né, no pescoço, para que a pessoa possa estar sendo identificada. Mas nem toda a população, nem todo cidadão sabe disso. Então o meu sonho era esse, era ver campanhas informativas em meios de comunicação sobre pessoas com deficiência, o respeito, a dignidade, o emprego, como é que você reconhece uma pessoa com deficiência. É esse Falamos com o Rodrigo Rosso, muito uma pessoa bem, especializadíssima em acessibilidade e inclusão. Rodrigo, quero te agradecer muito por Eu essa que agradeço, entrevista professor. fantástica. Vocês alunos, vocês ouvintes, aprenderam hoje um pedacinho desse universo. E o sonho do Rodrigo, que é que as entidades governamentais possam criar campanhas de respeito. Finacinho, obrigado. Agora, ó, Eu adorei. Não vou soltar mais, uma hein? das melhores entrevistas que a gente teve até hoje no podcast, viu, galera? E que ó, bom. empatia é a chave de tudo. Põe isso na cabeça de vocês. O mundo melhor é isso. Muita guerra, muita briga, muito. A gente tem que ter um pouquinho mais de amor e empatia no coração. Esse é o segredo. Finacinho, e olha, vocês que estão nos assistindo, até o próximo Finamente, para você manter a sua mente afinada com todos os assuntos relativos à saúde e todo o social. E com direito a sonho. E com direito a um sonho. Um beijão no coração de vocês e até o próximo Finamente. Tchau para vocês.